Bem-vindos ao Pergaminhos Bíblicos. Graça e paz a todos. Inscreva-se no canal e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Hoje nós estamos com a 11ª mensagem da série Fundamentos da Oração. A mensagem de hoje, Efeitos das Orações. Hoje a nossa mensagem está baseada nos textos de Tiago 5,16 e Jeremias 7,16. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Jeremias 7,16. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Notamos nesses textos efeitos das orações, uma vez que efeito é o resultado ou o produto de uma causa, de uma ação, eficácia, realização concreta de algo. Oração, intercessão, súplica, pedido. Notamos aqui que o tema principal é orações eficazes e ineficazes. Com o aumento exagerado do pecado, até mesmo orações de justos não têm sido respondidas. Isto deve ser motivo de profunda reflexão para aquele que crer. A carta de Tiago foi escrita por Tiago, o irmão de Jesus, conforme Tiago 1:1. Escrita provavelmente entre os anos 50 e 60 depois de Cristo. Tiago, em princípio, escreve às igrejas dispersas no mundo conhecido daquela época. Por não ter um destinatário específico, é conhecida como carta circular, isto é, para ser lida em várias igrejas. Também é conhecida como carta universal, por ser dirigida aos cristãos de forma geral. A carta aborda assuntos tais como a prova da fé, provações e tentações, a prática das Escrituras, a origem da tentação, fé e obras, o domínio da língua, entre outros assuntos essenciais à saúde espiritual do cristão que deseja ser fiel ao Criador. O livro de Jeremias tem sua escrita atribuída ao profeta Jeremias, escrito provavelmente entre os anos 625 e 586 a.C. Este livro é uma das mais extensas coleções de escritos proféticos do Antigo Testamento. Sua mensagem vai desde o chamado do profeta até o anúncio da queda de Jerusalém. Mensagens contra Judá e Jerusalém, anúncios sobre salvação, mensagens contra as nações pagãs, entre outros assuntos necessários a um povo que deseja obedecer a Deus. Esse versículo de Tiago 5,16 nos fala do poder e eficácia da oração de um justo, isto é, pessoa que vive de conformidade com a vontade de Deus. No caso do versículo de Jeremias 7,16, Deus fala ao profeta que, mesmo vivendo ele, o profeta, a vontade de Deus, Deus não o ouvirá a oração desse profeta, porque sua oração é em favor de um povo rebelde que não deseja mudança. De acordo com esses dois textos, veremos a eficácia e a ineficácia de algumas orações nas Escrituras
sagradas. Orações com respostas favoráveis. Ana, que não tinha filhos, ora por um filho, e lhe concedeu o Senhor não só um filho apenas, mas 6 filhos, conforme podemos constatar em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 e 2 e versículos 10 ao 20, e também 1 Samuel, capítulo 2, versículos 20 e 21. Uma resposta acima do que foi pedido. As orações de Elias. Ele ora para não chover e não choveu, conforme 1 Reis 17, versículo 1 e Tiago 5, 17. Depois ele orou para que chovesse e choveu, como podemos ver em 1 Reis 18, versículos 42 ao 45 e Tiago 5, 18. As orações de Eliseu. O profeta ora para que o Senhor abra os olhos do seu servo para ver o poder de Deus, e o servo vê, conforme podemos constatar em 2 Reis, capítulo 6, versículos do 8 ao 17. O profeta ora para que o exército inimigo perca a visão, e todos foram feridos conforme a oração do profeta, o que podemos ver em 2 Reis 6, do 18 ao 19. Em seguida, o profeta Eliseu ora novamente para que o exército inimigo veja, e o Senhor abriu os olhos daqueles homens e voltaram a ver, conforme podemos constatar em 2 Reis, capítulo 6, versículos do 20 ao 23. A oração de um centurião. Um chefe de 100 soldados do exército romano demonstra sua fé diante de Jesus ao interceder por um dos seus criados, e é atendido, e o seu servo ficou imediatamente curado, conforme Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 13. A oração dos cristãos por Pedro. Pedro estava preso por ordem do rei Herodes, mas os cristãos estavam em oração por ele. Então o anjo do Senhor o libertou da prisão, conforme Atos, capítulo 12, versículos do 1 ao 12. Das cerca de 650 orações registradas na Bíblia, 450 aproximadamente foram respondidas. Orações que não tiveram respostas favoráveis. A oração de Abraão por Sodoma. Abraão ora para que Deus poupasse a cidade de Sodoma, baseado na existência de pelo menos 10 justos. Não haviam os 10 justos, e a cidade de Sodoma foi destruída, conforme Gênesis 18, do 20 ao 32, e Gênesis 19, do 24 ao 25. A oração de Jeremias por misericórdia. Deus rejeita 3 intercessões do profeta Jeremias em favor do seu povo, como podemos ver em Jeremias 14, do 7 ao 22. Por causa da rebeldia do povo, que rejeitava a Deus e amava todo tipo de pecados, Deus rejeitou as intercessões do profeta e até a de outros justos, como Moisés e Samuel. Se estivesse ali, Deus rejeitaria, conforme podemos ver em Jeremias 15, versículo 1. O pecado assustadoramente destrói as relações entre Deus e o homem. Quando o pecado aumenta, interrompe até o clamor dos justos. Orações sem respostas. Oração de pecadores, isto é, de quem ama viver nesta prática. Quando alguém teme a Deus e pratica a sua palavra,
essa pessoa recebe o perdão de Deus e, vivendo em santidade, passa a temer intimamente o Senhor e ter maior intimidade com Ele. E sua oração pode chegar ao trono da glória e Deus pode responder favoravelmente à sua oração. Mas quem ama o pecado não pode alcançar o favor de Deus. É o que nos mostra o profeta Isaías no capítulo 59, versículos 1 e 2, e o Evangelho de João no capítulo 9, versículo 31, além de Apocalipse capítulo 8, versículos 3 e 4. Quando alguém procura o favor de Deus, é imprescindível que esta pessoa também conheça a sua santidade, para daí então ser beneficiado por sua glória, poder e misericórdia. Deus ama aos que lhe temem. Conclui-se que, em uma conversa produtiva com Deus, se faz necessário seguir fundamentos e obedecer princípio. Que Deus nos dê sempre santidade e sabedoria.